Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos aí à sexta edição, sexto volume do Remute. E aí, Kesa, como é que tá? E aí, feliz da vida, né, cara? Cheio de assuntos aí, coisas acontecendo. A gente nem chegou na metade do ano, já temos aí um monte de resenha. Pois é, e o negócio tá ficando cada vez mais legal, né? Cada vez mais histórias do arco da velha aqui pra gente trazer tecnologia, música e tudo mais. O pessoal tá Legal. chegando aqui, DJ já tá no ar. Boa tarde, DJ. Como é que tá aí? Tranquilo? Muito calor por aí, muito frio. E aí, Ditones? Pessoal, bom, preparamos bastante assunto, né, Kesa? Vamos Tem. revezar aqui tecnologia e música. E você quer começar ou você quer que eu comece? O que você manda aí? Ah, faz uma introdução aí, se quiser. Eu vou fazer uma introdução aqui. Na verdade, a gente tem aí essa semana, tá acontecendo aqui no Brasil, o show do Kiss, né? Que eles estão novamente falando que vai ser a última turnê que eles vão fazer. E esse show é um show icônico, né, cara? Eles já fizeram um show ali em Porto Alegre e Curitiba, Porto Alegre dia 26 e Curitiba dia 28, né? E agora dia 1º tem o show em Ribeirão Preto e amanhã, dia 30, é o show aqui no Brasil. O Kiss é Aqui em uma São banda Paulo, né? aqui em São Paulo, Tá. exatamente. Vai fazer show ali no Allianz Parque, né? Ele vem com a formação dos originais ali, o Paul Stanley e o Gene Simons, e ele também está vindo aí com o Eric Singer na batera, que esse cara tocou com Black Sabbath, tocou com Alice Cooper, tocou Badlands, tocou Glamation, tocou com Brian May, Paul Stanley, Gary Moore, tocou com uma casta aí de bandas. E vem também na guitarra com o Tommy Thayer. O Tommy Thayer, o nome dele é Thomas Cunningham Thayer. Ele nasceu em Portland, no Oregon. Todos são americanos, né? E ele trabalha com o Kiss desde o final da década de 80. E ele participou em diversos projetos musicais do Kiss, checagem de som, passagem de som, foi contribuinte como músico, e após a saída do Ace Frehley e depois a curta passagem ali do Mark St. John nas guitarras, ele assumiu o personagem Spaceman, e tá aí fazendo as guitarras nesse show icônico aí, 40 anos aí quase depois, né, 35 anos depois do show que eles fizeram em 83 aqui, 40 anos depois, né, do show que eles fizeram em 83 aqui. Né? Então, é uma passagem espetacular aí de uma banda icônica, né? O Kiss, ele teve o primeiro show dele no Brasil, foi uma época muito maluca, né? Porque a gente já tinha tido na década de 70 alguns shows como Carlos Santana, Alice Cooper, Rick Wakeman, Genesis, e no começo da década de 80 a gente teve dois shows arrebatadores, né? Que foram o Queen no Morumbi e o show do Van Halen no ginásio do Ibirapuera. E logo depois do show do Van Halen, assim, tipo 6 meses depois, veio esse show do Kiss no Maracanã com 180 mil pessoas, cara, de público. Olha isso, né? Então, os Sim. caras é considerado até hoje o maior público da banda em um único show. Né? Depois Nossa. eles voltaram a fazer show em 94, 99, 2009, 2012 e 2015. Eu vi o show de 99, foi no Autódromo de Interlagos, na turnê do Cycle Circles, e eles já estavam usando máscara de novo, eles tiveram um período que eles tiraram a máscara, né? E aí, para ressaltar isso daí, né? A banda está aí no Brasil, está fazendo show, mantém aquela performance incrível, né? Eu vi um depoimento, inclusive, do Gene Simons essa semana, ele falou: pô, se a Beyoncé fizesse show com a parafernália que a gente faz, cara, só de roupa é uns 20 quilos de roupa e mais 5 quilos de Nossa. guitarra, de contrabaixo, né, cara? Então o cara Que fica o loucura, hein? show inteiro, 2 horas, animando o público ali. Ele falou assim: a Beyoncé usasse o que a gente usa, eles não aguentavam duas músicas. É. E por falar em Kiss, é,
você viu a história que saiu também há pouco tempo aí do Gene Simmons, né? Que a mãe dele foi prisioneira lá de campos de concentração na Segunda Guerra, né? Depois de migrar, ela migrou com o filho para os Estados Unidos ainda criança e ele sempre se manteve longe de drogas, tudo para não aumentar o sofrimento da mãe aí por ter do que ela passado já por tinha poucas e sofrido, boas, né? né? O nome dele o nome do Gene Simons, na verdade, é Chaim Witz, né? Depois ele mudou o nome para Eugene Klein e agora é Gene Simons, né? Ele nasceu em Tirat Carmel, em Israel mesmo. E ele veio de Israel, ele nasceu em 49, né? E ele veio depois ele veio para os Estados Unidos com a mãe e realmente ele tem essa história aí que é espetacular, né, cara, dela ter passado por campo de concentração e ele se ficar livre de drogas, essas coisas, inclusive converge com isso que eu falei, né, que os caras carregam 20 quilos de roupa, não sei o que, ele falou, cara, a gente se exercita pra caramba, a gente leva uma vida saudável, se a gente enfiasse o pé na jaca, a gente não conseguia fazer show com essa, Com certeza. com essa parafernália toda. Verdade. Muito bom. Boa tarde a todos que estão chegando agora, né? Então, temos audiência aqui na Inglaterra, hein? Silmara, tudo bem? Por aí, como é que tá aí o frio? Ou o calor, né? Muito bom. Helena também, boa tarde, Helena. Ari. DJ, Joe. Jô Bom, Domingo. mais uns recadinhos antes de eu passar para minha parte aqui. Eu publico depois cortes, então quem não quiser ver inteirinho, depois vai ter a oportunidade de ver cortes individuais aí dos temas que a gente está mostrando aqui hoje. Você pode ouvir também quando está no carro, andando, porque dá para ouvir no Spotify. Aí o episódio é inteirinho, mas é tranquilo, você pode dar um download e ouvir offline no Spotify. O link está no vídeo, tem todos os links aqui. Não deixem de seguir a gente aqui no Instagram, Remute2022, para saber de todos os lançamentos de cortes e volumes novos, né? Bom, a Silmara falou que tá calor lá, hein? Muito bom. Tá onde? Tá na Inglaterra? É lá em Londres. É. Boa tarde, Sil. Pois é, agora que esfriou. Deixa eu ir para minha história agora aqui, né? Essa historinha, vamos jogar na tela aqui, vamos ver quem reconhece aqui. Esse aqui é um vídeo do YouTube, né? Parece, né? Deu um print screen do YouTube chamado Me at the Zoo. Eu no zoológico. O que tem de mais desse vídeo aí? Parece um vídeo até com uma proporção que não é wide, né? 4:3, parece de televisão, parece um vídeo antigo. Alguém tem ideia do que é esse vídeo aqui? Qual é a importância dele? Se alguém quiser, eu gosto que as pessoas tentem adivinhar as coisas aqui no chat, hein? Então pode colocar aqui no chat quem é esse cara aqui e qual a importância desse vídeo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Esse é o primeiro vídeo que foi carregado no YouTube. O primeiro, exatamente, DJ já acertou, né? Primeiro vídeo no YouTube, Me at the Zoo. Ele foi lançado, deixa eu ver aqui exatamente que data que foi, há 17 anos. Foi em 23 de abril, justamente, fazendo aniversário, comecinho dessa semana, 23 de abril de 2005. E foi filmado, esse cara que vocês estão vendo é um dos fundadores, uma das 3 pessoas que fundou o YouTube, é o Javed, ou Javed, eu não sei como é que se pronuncia, Karim. Ele tinha 25 anos na época. Ele fez um filmezinho de 19 segundos fazendo um passeio no zoológico da cidade de San Diego. E aí foi o primeiro vídeo que subiu no YouTube, inaugurando a plataforma. Pouco tempo depois, no ano seguinte, em outubro de 2006, somente 18 meses depois, o Google foi lá e comprou o YouTube. Sabe por quanto? 1,65 bilhões de dólares. Uau. Esse foi um investimento rápido, hein? Lançou a plataforma 18 meses depois, o Google foi lá, amealhou 1,65 bilhões de dólares. Você acha que foi muito? Máquina de fazer dinheiro. Sabe qual foi o faturamento do YouTube para 2020? 19,8 bilhões de dólares. De novo, essas cifras aí são do tamanho de PIBs, né, cara? Pois é. Então, para quem tiver curiosidade, eu vou deixar aqui no chat o link para esse vídeo, que está ainda no YouTube. Vou deixar no chat público aqui, aí, para vocês se divertirem. Tem algum assuntinho aí para a gente, Kesa?
Não, ia falar uma coisa. Essa semana eu ouvi também que o cara do. Eu esqueci o nome do proprietário hoje do Orkut. Ele vai colocar o Orkut no ar de novo. Verdade. Você ouviu isso daí? Acho que para as pessoas mais terem resgate de coisas que postaram, de fotos, essas coisas. Não sei se ele vai reativar a rede social. Eu acho que ele vai reativar só as contas para você ter acesso aos arquivos que você postou. Não Você tem sei, vamos ver. Eu eu tinha acho o que Orkut, né? Vamos ver se resgata tudo. eu tinha também, foi muito legal. Era a primeira maneira, foi acho que a primeira rede social que a gente conseguia achar os velhos amigos, né? Gente de Uhum, colégio que fazia 20, 30 anos que você não via. uhum, Você resgatava sim, por ali, vizinhos, né? sim, perfeito. Vamos ver como é que vai voltar isso aí, né? Legal pra caramba. Ó, hoje a gente tá. A gente falou ali do Kiss também, e essa semana fez aniversário o icônico Ace Frehley, que foi guitarrista do Kiss no comecinho da banda, ele é da formação original. Então o Ace Frehley fez aniversário essa semana também. Mas completando, essa semana, dia 25 de abril, também fez 45 anos do show do Elvis Presley, que é considerado o último show que a gente tem registros de vídeo, imagens registradas em vídeo do Elvis, que foi um show em 25 de abril de 77. Ele morreu em 16 de agosto, mas ele fez show até junho, assim, então essa época de abril, maio, junho, ele tinha uma agenda bem lotada e ele estava fazendo bastante show. E ele fez um show no Michigan Civic Center, em Saginaw, no Michigan, né? E esse show também representou uma parcela importante aí, porque é aquele show que a gente vê as imagens dele, ele tá bem, bem gordo, assim, vestido de branco, né? As últimas imagens mesmo que a gente tem dele. Então, algumas canções que ele cantou nesse show foram lançadas depois num LP chamado Moody Blue, né, que seriam os últimos registros do Elvis Presley ao vivo, né? E também nessa época aí, dia 23 de abril, só que de 73, um pouco antes aí desse show do Elvis, os Ramones lançavam o seu primeiro disco, né? Então, uma coisa que é muito importante do Ramones, né, que eles eram considerados uma banda que não ia fazer sucesso, eles foram rejeitados aí por gravadoras, tiveram críticas negativas aí com relação as músicas, a performance da banda, não sei o quê. Então era tudo para a banda não dar certo e de repente a banda estourou e é considerada aí um dos ícones aí do punk rock, né? O começo dessa geração aí punk rock, que depois a gente teve Sex Pistols, teve The Clash, teve uma série de bandas que vieram contemporâneas desse pessoal. Então é isso aí. Também temos esses lançamentos aí que aconteceram há 45 e há 40 anos atrás, quase 45 e 50 anos atrás, quase. Muito bom, muito bom. Faz um tempinho. Eu vou retornar também a mais ou menos essa época, um pouquinho menos, né? Vou emendar aqui 32 anos atrás. O que será que aconteceu dia 24 de abril de 1990? Não faz tanto tempo assim. Essa vai ser uma nota rápida, deixa eu colocar aqui. 24 de abril de 90. O que esse cara aí, à direita? É o lançamento do telescópio espacial Hubble pela NASA. Completou agora 32 anos a bordo do ônibus espacial Discovery. E aquelas são fotos já do Hubble ali na esquerda? Exatamente. Essa daí é uma das mais famosas fotos que ele tirou, né, de uma nebulosa, a nebulosa da Águia, né? Veja como é bonita a foto, né? Ele capta luz visível e infravermelho. Então a gente consegue ver, estudar com muito mais detalhes, porque está fora da atmosfera da Terra, né? E capta luz também infravermelho. Então revolucionou aí. Né? O nome dele é em homenagem ao astrônomo Edwin Hubble, que revolucionou a astronomia ao identificar que a velocidade de afastamento das galáxias é proporcional à sua distância.
Quanto mais longe está a galáxia da gente, mais rápido ela está se afastando da gente. E isso é detectado pelo efeito Doppler-Fizeau, que você perguntou da outra vez. Lembra que você me Aham, perguntou assim, então aham. o efeito Doppler é que torna possível a gente saber a velocidade de afastamento, no caso das galáxias, né? Foi Edwin Hubble que calculou isso, e aí, em homenagem a ele, está aí esse telescópio, né? Que legal. Vou emendar mais uma coisinha rápida também, tá? Show de Vou bola. colocar aqui na tela o que vocês estão vendo aí, um computador à esquerda e alguma coisa esquisita à direita, né? Aham. Esse computador, ele foi o primeiro computador que foi lançado há 41 anos, em 27 de abril também, de 1981, foi o primeiro computador que foi lançado já com mouse. O mouse, ele não foi invenção dessa época, o mouse tinha sido inventado antes, mas ele não vinha como parte integrante do computador, não precisava, né? Os sistemas operacionais eram todos baseados em texto, né? Não tinha necessidade de mouse, né? Só para quem ia trabalhar com gráficos acabava adquirindo. Mas esse foi o primeiro modelo, foi da Xerox, ou Xerox Corporation, né? É o Xerox 8010 Information System. Ele já vinha com um monte de coisa, inclusive com o mouse. E como curiosidade, o mouse havia sido inventado muito antes, no ano que eu nasci, em 1967, por Douglas Engelbart. E esse à direita é uma foto de um primeiro protótipo de mouse que foi construído com base no projeto Ah, que registrado legal. pelo engenheiro. E ele é ótico também, Marcelo? Ele é bolinha, né? Ele era Ah, tem uma, totalmente é uma mecânico, né? bolinha ali. Achei que tinha alguma coisa de luz É. ali. É Esse bolinha cara ainda mesmo. não era um comercial, né? Ele é um protótipo feito em cima do desenho da patente dele. Né? Você vê que o botão, o botão é um negócio O meio botão é estranho. um botão É mesmo, um né? botão. Isso é um protótipo. Depois isso acabou virando um produto comercial um pouco mais tarde, né? Que Tudo bom, legal. Daniel? E Que aí, legal. boa tarde. Exatamente, o DJ tá matando a pau aqui, mouse, exatamente. Chegou a Silvana aí também, dando boa Sim, tarde. Boa tarde, Silvana. Silmara também. Ah, não, Silmara a gente Silmar é de já falou. Londres, né? Silmara tá lá, lá na Inglaterra. Então É, tá. eu tenho mais duas histórias, uma pequena e uma gigante. Você É. como é que a gente Não, faz? pode falar, então pode falar aí que depois eu vou falar só dos aniversariantes aí da semana. Tá, Prestar minha homenagem. Vai lá. tá. Olha, essa daqui, ó, eu vou invadir seu terreno, tá? Eu vou invadir um Opa. pouquinho a sua área aqui. Tecnologia na música? É mais ou menos. É legal, hein? Esta semana, 28 de abril de 1973, há 49 anos, o álbum The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, que tinha sido lançado em 1º de março desse ano, mas no dia 28 de abril de 73, esse álbum alcança o primeiro lugar da Billboard, né, da lista Uhum. das mais. E esse álbum permaneceu na lista por das 200 mais da Billboard, sabe por quantas semanas? Quantas? Não consecutivas, ele saiu um pouquinho, voltou, saiu, voltou, por 736 semanas. Desde Nossa Senhora. 73 a 1988, ele permaneceu por 736 semanas aí, né? Ele está na Nossa lista dos mais Senhora. vendidos de todos os tempos dos Estados Unidos e é o 7º mais vendido da história do Reino Unido, né? Olha Caraca. só. Então fez aniversário, a entrada na Billboard. E por que eu coloquei essas imagens na tela? Todo mundo, não sei, sabe, né, que a capa do álbum é esse prisma, né? Tem um prisma, e o prisma decompõe a luz branca nas suas cores componentes do arco-íris, né? E esse conceito foi demonstrado por quem? Pelo ilustre Sir, que está à direita, Sir Isaac Newton, lá na década de 1670. Né? Então ele já demonstrou isso, que o prisma conseguia decompor a luz branca nos seus componentes e depois também conseguiria recompor isso, as luzes originais, recompor na luz branca. Né? Ele descobriu que havia índice de refração diferente para cada comprimento de onda, por isso que elas abriam assim. Né? E o que isso tem a ver com tecnologia atual? Porque a gente falou, não sei se foi no último Remute ou no anterior, do recorde de velocidade em fibra ótica, mais de 300 terabits por segundo. E eu lembro que eu falei que um dos jeitos de fazer isso é colocar um monte de canal simultâneo na mesma fibra ótica. Acho que eram mais de Uhum. 500 canais simultaneamente, utilizando a técnica WDM.
E a técnica WDM justamente usa isso. Cada um dos canais tem um comprimento de onda diferente e equipamentos do tipo Prisma são utilizados para convergir todos esses canais num único feixe que vai na fibra ótica, que é o desenho que vocês têm abaixo à esquerda, né? O WDM. Você tem vários comprimentos de onda, dezenas ou centenas, que convergem no prisma e aí vão na fibra ótica para conseguir terabits e terabits de velocidade. Então, estou juntando aqui Isaac Newton, que descobriu isso, Dark Side of the Moon, né, que passou mais de 700 semanas aí na Billboard, das 200 mais, e a comunicação mais rápida que tem hoje usando fibra ótica. Não é um show de bola, cara? Puta vida. Muito legal. Muito legal. Vai mandar mais uma aí, Marcelo? Vai lá. Você falou que tinha... Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Não, só tenho mais uma que vai ser a história, a gigante aqui. A derradeira? Tem mais um pedacinho que eu esqueci, muito importante aqui. Essa história é muito legal. Deixa eu voltar aqui, eu esqueci. Continuando ainda no Dark Side of the Moon, eu não podia deixar de falar disso daqui, né? Deixa eu colocar na tela. Alguém já se ligou? Não. Alguém já sabe disso? Não. Prisma, Dark Side of the Moon. E o que é esses quatro caminhando numa estrada amarela com um negócio verde lá no fundo? É o filme O Mágico de Oz, de 1939, se eu não me engano, da MGM. O que tem a ver? Foi trilha sonora do Mágico de Oz? Não, não foi trilha sonora do Mágico de Oz. Mas se você pegar o disco Dark Side of the Moon e colocar junto com o filme Mágico de Oz, você vai ver que tem muitos momentos que coincidem. As trocas de cena, o ambiente, a velocidade da cena vão coincidir com a velocidade da música. Né? E esse fenômeno é chamado de Dark Side of the Rainbow ou Dark Side of Oz. Então você consegue sincronizar o áudio do disco, né, Dark Side of the Moon, com o filme O Mágico de Oz. E para quem está curioso, você mesmo pode conferir isso. Eu vou colocar um link de um vídeo no YouTube que está feito esse sincronismo. Tá? Que doideira isso! Quem nunca viu, veja. Inclusive, tem uma história engraçada, se a Silvana ainda está aí ouvindo a gente, né? Não deixa ela ouvir isso, né? Mas no dia que eu fui conhecê-la, né? Eu não a conhecia, a gente marcou o encontro pela internet, eu marquei de assistir justamente esse vídeo Dark Side of the Rainbow na casa de um primo meu, Francisco, eu não sei se ele está aqui, né? Filho da Regina, né? Primo, eu fui lá na casa dele assistir e quase perdi a hora, quase esqueci de ir lá ver a Silvana, e se isso acontece eu não estou casado hoje. Né? Então, mas felizmente consegui sair, a gente conseguiu ver o Dark Side of the Rainbow e eu encontrei a Silvana, estamos casados até hoje. Mas pus aqui no chat o videozinho para vocês verem como tem algumas partes que são impressionantes a sequência da música e do vídeo. Depois vocês comentam aí, colocam no comentário do vídeo, da versão gravada lá, volta lá e comenta. Então, eu assisti nesse momento aqui, eu achei impressionante. Não, eu vou ter que fazer essa experiência aí, cara, porque a história é muito doida mesmo. Você vai ver que é doido mesmo. Principalmente no Great Gig in the Sky. Né? Essa música vai ser coincidente com o tufão, com o Twister, que vai levar a casa da Dorothy lá para o além. Né? E é justamente nesse momento toca The Great Gig in the Sky. Né? Tem um momento que também ela sai da casa e entra no reino de Oz, tudo colorido, naquele exato instante começa a Money. Nossa, eu achei que você ia falar que de alguma forma o filme foi colorido, com o espectro, com não sei o que, eu achei que tinha mais a ver com esse o assunto. Você foi uma coisa inusitadíssima agora, que é um negócio da sincronia. Outro dia eu vi um vídeo de uma montagem, né, feita com a base do Back in Black do AC/DC e o Freddie Mercury em cima da mesma base cantando We Will Rock, e fica bacana pra caramba esse arranjo daquela guitarra levada do Back in Black com a voz do Freddie Mercury em cima, é sensacional. Tem aquele vídeo famoso da garota que tá descendo de patinha assim, e bate a cara no portão, e aí eles
tum, tum, aí entra o trem, né? O que vocês acham aí? Não? Isso é sacanagem também, né? Manda seus aniversários aí. Vamos lá, essa semana a gente tem um monte de gente aí famosa aqui que vale a pena a gente celebrar aí. Dia 27 de abril de 64 nascia Dinho Ouro Preto, vocalista do Capital Inicial. No dia 25 de abril também de 58, nascia Derek William Dick. Quem sabe quem é esse cara, o Derek William Dick? Me fala se é a foto também depois, hein? Porque tem uma foto Não, aqui não, que eu não sei quem é. não tem a foto dele aí, não mandei, não. Esse cara aí, ele é mais conhecido pelo pseudônimo de Fish. Ele era o compositor, letrista, músico, bastante conhecido com o seu trabalho no Marillion, né, que ele foi membro até 1988. A foto que você tem aí é de um outro guitarrista do blues aí, um cara espetacular chamado Albert King. Outro rei. Esse cara. Olha só que coisa. Esse cara vale a pena a gente fazer um comentário que é assim. Ele foi considerado, né, o 13º melhor guitarrista de todos os tempos pela revista Rolling Stone, né? E ele tem uma peculiaridade, ele é canhoto. Você está vendo que ele está tocando com a guitarra com a mão direita no braço, né? E ele toca sem inverter as cordas. Então, a corda mais fina da guitarra, ela ainda está na parte superior ali do braço, né? Então faz com que ele tenha que, quando ele faz aqueles bends, em vez dele subir a corda, ele tem que fazer um movimento de puxar o dedo para baixo, que dá uma característica muito peculiar do som dele, né? Outros guitarristas que fazem essa transição da mesma forma, você vai ver o Edgar Scandurra, é um cara que faz isso daí também, e outros caras que são canhoto e que não inverte a corda é o Jimi Hendrix, né? O Jimi Hendrix, ele também toca com a guitarra invertida, só que ele não inverte a corda. Então esse cara aí é um cara espetacular também, influenciou um monte de guitarristas. Aniversário também de Roy Orbison. Ele fez aniversário, não, aliás, ele fez aniversário, ele está com 90 e tantos anos, ele não é falecido, não. Não, morreu, o Roy Orbison morreu, morreu. O Roy Orbison? Ah, desculpa. Morreu. E foi em 18? Faria, talvez, né? Faria 90 anos, né? De 23 de abril de 36. Outra figuraça aqui é a Kate Pearson, que foi a vocalista do B-52, fazendo 74 anos, dia 27 de abril. Rogério Flauzino, do J Quest, dia 25 de abril de 72. O Léo Jaime, figuraça também, 23 de abril de 1960, né? E a gente tem uns caras aí, o Duke Wellington, dia 29 de abril, faria aniversário hoje, né? Estaria fazendo 123 anos, mas não segurou a onda, né? O nome do Duke Wellington é Edward Kennedy Ellington, Duke Ellington. 29 de abril de 33, esse está vivo ainda, é o Willie Nelson. Também tem uma série de trabalhos aí com relação à liberação de maconha. Ele é um ativista aí, né, bastante conhecido. É isso aí. Otis Rush, também dia 29 de abril. Ele nasceu em 1934, faleceu em 1918. O xará do Otis. Xará do Otis lá do elevador. Do elevador. Aqui para curiosidade, vai lá no volume 1 ou 2, lá a gente falou do Otis, elevadores ali e o freio de emergência. Tá lá no canal. Vai lá. É isso aí. Beleza. E também foi aniversário de Hit Heavens, mas o Hit Heavens também Tá no Heaven. Ele nos deixou também. Seria aniversário dele, dia 22 de abril. E Count Basie também, nascido faleceu dia 26 de abril de 1984. Esse daí. O pessoal no chat tá muito calado, né? Acho que é bom o pessoal começar a falar alguma coisa. Eu acho que não tem ninguém vendo a gente aqui, o pessoal não tá gostando, né? Bota lá alguma coisa no chat pra gente saber se tá bom, se tá ruim, se pode melhorar, né? Ou só para dar um 8 também.
Bom, tem a minha última história. Pode ir para a Manda, última? Essa manda. última aqui, eu vou fazer uma viagem É do Arco da de, Velha. de séculos. Passar por cinema, vou passar por literatura, poesia, tecnologia da informação e outras coisas, citas, mas... Então segura a onda aí. A gente vai falar, eu vou falar de dois nomes aqui, para vocês ficarem com isso na cabeça. Um deles a gente vai começar por ele e o outro a gente vai passar por ele daqui a pouquinho. Mas por que eu vou falar no começo esses dois nomes? Porque ambos têm aniversário de falecimento agora em abril. Um deles, né, faleceu em 25 de abril de 1734, Johann Conrad Dippel. Ele foi um teólogo e foi um alquimista. Antes de existir cientistas, né, existiam os alquimistas. Ele faleceu ali no começo do século XVIII. No meio da história, vocês vão entender o porquê que estou citando o Dippel aqui. E outro cara que morreu há 198 anos, dia 19 de abril de 1824. No mesmo dia, DJ faz aniversário e também o São Elfego. Quem quer saber do São Elfego aí, de onde vem meu nome, vai lá. Tem no volume anterior, tem a história toda dele aí. Mas vamos começar com esse cara que morreu há 198 anos, em 19 de abril de 1824. Deixa eu colocar a foto dele aqui para ver se alguém reconhece, né? Ele foi um escritor inglês, um dos maiores escritores da língua inglesa. Olha lá, DJ. Não, eu sei que você está vivo, DJ. Não foi você, não. Foi esse cara que morreu, né? Dia 19 de abril, né? De 1824. Poeta da era romântica. Estou falando do nome de batismo dele, de George Gordon Byron, o sexto barão de Byron, ou simplesmente Lord Byron, né? Ele foi um dos líderes do movimento romântico inglês, né? Uma das obras mais conhecidas dele foi Dom Juan. E ele vai ter uma história gigantesca, embora tenha morrido com 30 e poucos anos, 36 anos, a vida dele foi bem agitada, né? O que aconteceu? Teve um ano aqui, esse ano foi decisivo para um monte de coisa que eu vou contar aqui. Em 1816, né, o ano de 1816 foi chamado de Ano Sem um Verão. Depois vocês dão uma pesquisada, porque ele foi o ano mais frio registrado na Europa entre 1766 e 2000. Foi um ano que teve muito problema na agricultura, porque não teve verão, só teve frio, pouca, né, agricultura, não teve comida, né? E esse ano Lord Byron decide passar o verão fora da Inglaterra. Ele vai para Genebra, lá na Suíça, aluga uma mansão ali ao lado do Lago Genebra, é um baita de um lago que tem ali, e vai lá com seu médico particular John William Polidori. Guarda esse nome também, Polidori, né? Ao mesmo tempo, né, que ele vai se direciona em 1816 para essa mansão lá na beira do lago, na Vila Deodati. Tem um outro grupinho que está lá na Europa, formado por Percy Shelley, que é um outro escritor romântico inglês, um dos principais escritores ingleses também. Está com a sua futura esposa, Mary Godwin, e a meio-irmã dela, Claire Clairmont, que tinha sido amante do Lord Byron. E ela convence os dois, né, a ir se juntar a Lord Byron lá em Genebra para passar o verão juntos ali naquela casa, né? No meio do caminho, enquanto estão indo lá para casa, lá em Genebra, eles passam pela Alemanha, pelo Rio Reno, fazem um tour por ali, e eles passam na frente de um castelo. Eu não vou falar o nome do castelo ainda. E nesse castelo é onde Dippel, aquele cara que eu falei que era alquimista, que morreu em 1734, em abril, ele morou ali. Ele nasceu ali, morou ali, fez experimentos ali, inclusive experimentos com cadáveres, né? Isso impressionou bastante a Mary, que ia se casar com o Percy Shelley 1 ou 2 anos depois, né? E impressionou bastante ela, essa história, né? E aí eles continuaram e chegaram ali na casa, lá em Genebra, e se juntaram. Então ficaram lá o Lord Byron, o seu médico Polidori, Percy Shelley, Mary e a Claire Clairmont, debaixo de chuva. Aí eu vou cortar minha história, porque eu vou falar agora de uma filha que Lord Byron teve, né? Ele se casou e depois, logo depois que a filha nasceu, ele se separou. Ele se casou com Annabella Milbank e tem uma filha, né, antes dessa viagem, tá? Em 1815. Ela tem uma filha chamada Augusta Ada Byron.
que tem a ver a Augusta com tudo isso daqui? A Augusta, né, ela se separou, né, a mãe se separou do pai, levou a filha, acabou não vendo mais o pai. Ela depois se casa com William King. William King, veja, King, você acabou de falar de Albert King, né? E aí eu falando de William King, né? E William King, ele era o conde de Lovelace. Então ela, a Ada, vira também a condessa de Lovelace. Então ela passa a ser conhecida também como Ada Lovelace. Bom, o que aconteceu com ela? Ela não seguiu a carreira do pai, não foi ser escritora, foi ser matemática como a mãe. E ela acabou conhecendo vários cientistas, vários matemáticos da época, e acabou conhecendo um outro matemático britânico chamado Charles Babbage. O que Charles Babbage fez de diferente, né? Charles Babbage, ele tinha feito uma máquina de processamento, né? Era uma máquina de calcular avançada, que era mais avançada que a Pascalina feita por Blaise Pascal algumas décadas antes, totalmente mecânica, e ele estava projetando uma máquina chamada engenho analítico, que era uma máquina que seria um computador. Ele era mais que uma máquina de calcular, era um computador totalmente mecânico, não existia eletricidade na época, basicamente, né? Então era um computador totalmente mecânico, nunca foi construído por Charles Babbage, ele não tinha recursos suficientes para isso, mas projetou a máquina. A Ada se interessou muito por esse projeto, escreveu vários artigos, traduziu artigos sobre essa máquina, engenho analítico, e aí ela escreveu num desses artigos um algoritmo de como utilizar essa máquina que Babbage estava projetando para resolver um problema matemático. E aí esse algoritmo foi reconhecido como o primeiro algoritmo de computador do mundo, embora não existisse computador ainda. Foi baseado nesse projeto do engenho analítico, e ela é reconhecida como a primeira programadora do mundo. Tá? Até hoje, ela é a matrona dos programadores. Essa foto à direita é um daguerreótipo da Ada, né? Ela morreu também bem jovem ainda. À esquerda, já no século XX, alguns cientistas conseguiram fazer, alguns engenheiros conseguiram fazer um protótipo dessa máquina, esse engenho analítico, né? E a Ada, né, ela é considerada a mãe dos programadores, ela tem homenagens, tem prêmios em relação a ela até hoje. E nos anos 80, os militares norte-americanos desenvolveram uma linguagem de programação chamada Ada, em homenagem a ela. E a última homenagem a ela que eu consegui registrar aqui para a nossa live foi no mês passado. Agora, em março de 2022, a Silmara, se está lá em Londres, pode visitar lá em Londres, lá na cidade de Westminster, lá no centrão de Londres. Essa estátua aqui no meio foi inaugurada num dos prédios, na fachada de um dos prédios lá do centro de Londres, que é justamente a imagem de Ada Augusta Byron, né, a mãe dos programadores. Tá? Então esse é meu primeiro link aí com a tecnologia. Chegamos de Lord Byron até a idade da programação. Só que a gente tem que voltar ali na nossa história, naqueles nossos personagens que estão lá na mansão, no Lago Genebra. O que eles estão fazendo lá? Está chovendo demais lá. Está chovendo muito. E aí o que acontece? O Lord Byron fala, vamos ler histórias de terror. Vamos ler história de terror, porque tá muito chato esse negócio aqui. Vamos ler histórias de terror. E começaram a ler histórias de terror. E aí, em um determinado momento, o Lord Byron fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma competição. Quem que escreve o conto de terror mais terrível aqui? Quem tem mais imaginação para escrever contos terríveis? Aí cada um foi para um canto, tal, não sei o quê. Aí o médico dele, John William Polidori, pegou uns trechos escritos pelo próprio Lord Byron nessa ocasião e acabou, depois até desse encontro, pegou esses trechos e acabou publicando um livro chamado O Vampiro. Esse livro, né, esse conto, O Vampiro, é mais tarde considerado o precursor do gênero literário romântico de vampiros. Foi escrito em 1816 ali, terminou de ser escrito 1 ou 2 anos depois e é considerado o primeiro realmente romance de vampiros. A história de vampiros já existia há muito tempo, né, no folclore alemão, no folclore europeu, mas esse é o primeiro livro realmente romance em cima de vampiros, décadas antes de Bram Stoker lançar o livro Drácula, que aí sim deu
o tema do vampiro moderno, né, que a gente conhece, né, mas Polidori, o médico de Lord Byron, escreveu isso 60, 70 anos antes, né? Mas essa não foi a história mais fantástica que foi escrita. Quem escreveu a história mais fantástica foi essa moça. O pessoal no chat já vai chutando aí que história, né? Que história é essa? Muito bem. Que história é essa que estou falando? Que não foi o Polidori que escreveu, foi essa moça aqui, foi a Mary, que dali 1 ou 2 anos ia se casar com o Percy Shelley e ia mudar o nome dela para Mary Shelley. Ela ficou impressionada com aquele castelo, lembra? O castelo onde tinha o cara lá, o alquimista, fazendo experiência com cadáveres. E ela também sabia das histórias que a gente contou no primeiro Remute, do Alessandro Volta, fazendo pilha, com as experiências de Galvani. O que Galvani fez? Passou corrente elétrica na perna do sapo, a perna do sapo se mexeu. Ela juntou tudo isso, aí uma noite ela estava lá, eles consumiam um pouco de ópio, né? Naquela época, bastante ópio, chovendo, ela teve alucinações socialmente, juntou tudo isso e escreveu um conto de um cientista que juntava partes de cadáveres, passava corrente elétrica e revivia, Dr. Frankenstein. Né? Ela escreveu Frankenstein. E o nome do castelo que eles passaram era Castelo de Frankenstein. Então, era porque Frankenstein, porque vivia uma tribo de Franks ali naquela época, né? E Stein é pedra em alemão, então era muito comum castelos serem chamados de o nome da família Stein, né? Frankenstein. E esse é uma foto, né? Um quadro aí de Dippel, o alquimista maluco que viveu aí no século XVIII, comecinho do século XVIII, né? E aí ela escreveu a história do Frankenstein, né? E o nome da história do Frankenstein não era só Frankenstein, né? O nome da história, deixa eu ver aqui, me perdi aqui na colinha. A colinha sumiu aqui. Tá aqui. O Daniel mandou bem, o Daniel já falou Frankenstein muito bem, lá embaixo. Frankenstein, justamente. Frankenstein ou o moderno Prometeu. Prometeu, um deus grego que é um titã, lembra lá dos primeiros titãs, deuses antigos aí? Prometeu é um deus da época dos titãs. Ele criou o homem à semelhança dos deuses gregos e roubou a chama de Zeus e deu para os homens. Né? E por isso Zeus o castigou eternamente. Então ele é uma metáfora para os cientistas hoje em dia, que estudam a natureza, descobrem os segredos e ensinam aos seres humanos. Só que na época do romantismo, para Mary Shelley, Prometheus era o vilão. Né? O fato de ele ter feito isso condenou a humanidade. Tanto é que no livro, né, no Frankenstein, há uma maldição ali. Né? O fato de ela ter feito a criatura, né, que não chama Frankenstein é o médico, né? O fato de ter feito, descoberto isso, acabou sendo uma desgraça na vida dele de tudo, né? Mas essa história chama Frankenstein ou Moderno Prometeu, que é considerada hoje a primeira história de ficção científica, né? Porque não era só terror, era ficção científica, era baseado em experimentos realmente reais que aconteciam com cadáveres, com energia elétrica, e virou um ser humano. Né? E a ciência é um pouquinho de criatividade. Só que a história não acaba aí. Eu vou fazer agora um link que vai chegar no maior badass da modernidade. Né? Você vai ver um cara que todo mundo conhece, pensou que não conhecia, mas conhece, e esse cara é o cara. Lembra que eu falei a história do vampiro, que nasceu ali, o primeiro conto de vampiro ali, com o pessoal lá no Lord Byron, e o Frankenstein nasceu também na mesma casa ali, né, a história. Tem um cara, um ator britânico, que interpretou Drácula e interpretou Frankenstein nos anos 50. Brilhantemente os dois papéis. Ele mais conhecido com os papéis que ele fez em Drácula, em 5 ou 6 filmes da década de 50, mas ele também fez o Frankenstein. Quem souber, coloca aqui no chat quem é o nome desse ator que fez na década de 50. Mais especificamente, em 1957 ele foi Frankenstein e em 58 ele fez o primeiro papel de Drácula. Né? Enquanto o pessoal tenta adivinhar, ele antes de ser ator, ele era da Força Aérea Britânica. É o Boris.
Boris não era. O Boris fez o Frankenstein, Boris Karloff, sim, mas Boris eu não estou falando Karloff. do Boris Karloff, estou falando de outro cara que fez o Frankenstein junto com o Peter Cushing e ele fez o Drácula várias vezes. Ele, antes de ser ator, ele foi da Royal Air Force, da RAF, serviu na Segunda Guerra Mundial, algumas operações da Segunda Guerra Mundial, e depois é que ele virou ator e fez esses filmes aqui. Eu vou colocar 2 cartazes aqui na tela, ele como Drácula e ele como Frankenstein. Como Frankenstein não, como a criatura, né? Frankenstein era o Peter Cushing, que é o doutor, né? Alguém sabe o nome desse ator? Alguém já viu o filme com esse ator? Eu aposto que sim. Todo mundo aqui já viu o filme com esse ator, porque ele morreu recentemente, infelizmente, em 2000 e deixa eu ver a data que ele morreu exatamente, 2015, com 93 anos, e ele trabalhou a vida inteira, depois, né, de ser ator, como ator. E ele fez duas séries de filmes que todo mundo viu. Alguém? Atenção. Ele foi o Count Dooku do Star Wars e foi o Saruman, o Mago Branco da trilogia dos Anéis e do Hobbit. É o mesmo cara lá dos anos 50. Ele fez esses papéis. Fez outros também, filmes também famosos, mas esses são os filmes mais famosos que ele fez. Eu estou falando de Sir... Cadê o nome inteiro dele? Sir Christopher Frank Carandini Lee, ou simplesmente Christopher Lee. Esse é o ator. Ele é descendente direto de Carlos Magno, rei dos francos, lá no século VIII. Né? E ele fez esses filmes todos. Foi o Count Dooku em Star Wars, episódio 2 e 3. Ele foi o Saruman no Senhor dos Anéis, no Hobbit. Né? E tem uma história maluca, e depois eu vou chegar na música com ele. Né? Quando ele estava gravando lá o Senhor dos Anéis, As Duas Torres, o Peter Jackson, que é o diretor desse filme, ele chamou o Christopher Lee e falou o seguinte: ó, vem cá, porque você vai ser apunhalado. É uma cena que um dos personagens apunhala pelas costas o Saruman. É uma cena que não foi na versão cinematográfica, mas está numa versão do diretor, que eu não vi, né, mas existe essa cena gravada que ele é apunhalado pelas costas pelo outro personagem. E aí o Peter Jackson chamou o Christopher Lee e falou o seguinte: ó, você vai ser apunhalado pelas costas. Eu queria repassar com você como é que você tem que fazer e gritar na hora que você é apunhalado. Daí Christopher Lee falou o seguinte: olha, eu servi na Segunda Guerra Mundial, operações especiais, você não precisa me falar como é que um cara morre apunhalado pelas costas, né? Ele não grita, ele faz assim, respira e morre, né? Aí Peter Jackson mudou de assunto, saiu de fininho, viu que o cara, com ele, o negócio era mais embaixo, né? Muito bem, Helena. Christopher Lee. E ele falava 5 línguas fluentemente, tá? Ele era o cara. Só que tem mais uma coisa que vai fazer ele ser o cara. Alguém sabe? Por que ele é o cara, além de ser Drácula, Frankenstein, Count Dooku, Saruman, Rafi, 5 línguas? Eu falei que ele é descendente de Carlos Magno, né? Ele era vocalista de heavy metal. Com 80 e 90 anos, 80 e tantos anos, ele lançou o álbum Charlie Magni, com um vocalista, ele cantava ópera, cantou no álbum. Olha ele do lado do Tony Iommi. É isso que eu ia falar, aquele ali é o Tony Iommi. Sim, junto do Tony Iommi, tem foto dele. Ele gravou junto do Rhapsody algumas músicas, né, na narração e alguma parte de vocal aí. Gravou alguma coisa com Manowar também. Ele ganhou prêmio em 2010 da revista de metal, esqueci o nome da revista, mas ele ganhou um prêmio de vocalista de metal, né? E ele fazia dublagem de videogames, né? E o último que ele fez foi aos 91 anos, quando ele dublou o videogame Lego The Hobbit, e nessa entrou no Guinness como narrador de games mais velho do mundo. Ele faleceu em 2015 aos 93 anos. E eu vou deixar um link para vocês do YouTube aqui, com ele cantando junto com o Rhapsody. Que legal. Para quem tiver curiosidade de ver ele cantando junto com o Rhapsody.
Legal demais. Esse é o cara, não é o cara? Uhum. E citaram aí o Boris Karloff, e antes do Boris Karloff, antes do Christopher Lee, ainda teve o Bela Lugosi, né? No papel de Drácula Sim, original. sim, Bela Lugosi, sim, bastante famoso também, Bela Lugosi. Tanto é, Bela Lugosi tem até uma música do Bauhaus, Bela Lugosi's Dead, ou, não é isso? Uhum. Boris, me confirma aí, você que manja de Bauhaus. Bela Lugosi's Dead. Não sei se o Boris ainda tá Legal aí. demais. Muito bom, é isso que eu tinha a falar hoje. Essa história foi grande, né? Sensacional. Nossa, que viagem aí universal, né, cara? Vai Eu juntei tanta coisa que até me da perdi. alquimia até contos no castelo e Frankenstein, contos de terror, literatura, ciência, O e Galvani termina tá no, no meio da e história. termina no Christopher Lee cantando na banda de heavy metal, cara. É assim que a Muito gente bom. gosta. Boris confirma aqui, Bela Lugosi's Dead, música de Bauhaus. Muito bem. E é isso, acho que chegamos ao fim de mais um. Esse aqui bateu o recorde, né? A gente está quase 1 hora no ar, tá 50 minutos aqui no ar. É verdade. Vou Não deixar deixe o de se pessoal inscrever no canal, descansar. hein? Vamos lá, que já quase 6 horas, está na hora de descansar. Não deixe de se inscrever no canal, o link está aqui no final do vídeo. Vocês vão ver, ali tem os cortes. Para quem não quiser compartilhar só uma história ou só outra história, ou se quiser ouvir no Spotify, tem os links todos aqui. Valeu, gente, muito obrigado. Obrigado, Chiesa. Obrigado a todos aqui que Nós. acompanharam, ficaram com a gente aqui até essa hora e deram seus palpites aqui no chat. Valeu, Valeu, gente. gente. Obrigado. Bom final de semana. Até sexta que vem. Até sexta que vem no Remute Volume 7. Uhul! Alô, alô, tchau, tchau.